E aí, pessoal do bem? Tudo na paz, tudo na tranquilidade por aí? O mundo político tá pegando fogo, né? O governo que foi eleito para acabar com a corrupção já tá dando aquele famoso jeitinho brasileiro, né? Quando eu digo que a corda sempre rebenta pro lado do povo, tem gente que me critica. Não, que as leis que o governo vai aprovar serão para todos. O que me chama atenção, e eu disse isso, pode pegar nos meus vídeos antigos aí que eu já publiquei, e vocês vão ver que eu falei sobre isso. E isso aconteceu. Isso aconteceu. Vamos falar do pacote anticrime do governo, apresentado pelo Sérgio Moro. Sérgio Moro que começa a nos decepcionar. Verdade seja dita. O senhor ministro Sérgio Moro, ex-juiz, começa a nos decepcionar. Sérgio Moro, que nos deu tanto orgulho ao prender Lula, ao condenar Lula, ao ajudar a mostrar a corrupção desse país, ele começa a nos decepcionar porque está protegendo o governo a qual ele faz parte. Vou ler a notícia, que é para não ficar das minhas palavras nos meus comentários, né? Bolsonaro assina pacote anticrime, que será, ou seja, já foi enviado, né, ao Congresso Nacional. 3 projetos elaborados pelo ministro Sérgio Moro, Justiça e Segurança Pública, estabelecem ações contra a corrupção, crime organizado e crimes violentos. Seria maravilhoso esse projeto se, contudo, porém, Sérgio Moro não tivesse fatiado o projeto para poder agradar tanto a presidência da República quanto os políticos mau caráter deste país. Sérgio Moro dividiu o pacote em 3 pacotes. Projeto 1. Projeto de lei complementar que altera regras de competência da Justiça Eleitoral. Bom, esse pacote aqui há um ponto de interrogação se será ou não aprovado. Tudo vai depender se esse projeto vai ou não prejudicar, entre aspas, os políticos brasileiros. O que nos chama a atenção é o projeto 2. Projeto de lei ordinária para criminalizar o Caixa 2. Esse provavelmente não será aprovado. Mesmo porque o governo Jair Bolsonaro tem no seu quadro de ministro o senhor Onyx Lorenzoni, o senhor Onyx, que cometeu um crime no Caixa 2, assumido por ele publicamente. Inclusive pede desculpa por ter cometido tal crime do Caixa 2. Projeto 3. Projeto com as demais medidas, entre as quais permissão de execução das condenações criminais em segunda instância, execução das condenações criminais em primeira instância do Tribunal de Júri, utilização de agentes policiais disfarçados e uma política mais dura em relação à criminalidade grave, né? Esse terceiro projeto vai passar voando. Esse terceiro projeto, porque era um só, tudo isso aqui era um pacote só. Pacote anticrime. Que o Sérgio Moro, atendendo pedidos do governo e atendendo pedido de parlamentares, resolveu fatiar o projeto para agradar a turma do mal. Principalmente tirando o Caixa 2, já que o governo tem um ministro no seu quadro de ministros envolvidos no Caixa 2. Inclusive, ele assume essa situação. Ouçam o que diz Sérgio Moro. Ouçam, eu vou falar para vocês aqui, mas se quiser você pode procurar na internet também, que tá aí o áudio, o vídeo de Sérgio Moro falando sobre isso. A posição de Sérgio Moro. Abre aspas. Houve uma reclamação por parte de alguns agentes públicos de que o Caixa 2 é um crime grave, mas não tem a mesma gravidade que corrupção, que crime organizado, que os crimes violentos, disse Sérgio Moro.
foi o governo ouvindo reclamações razoáveis dos parlamentares quanto a esse ponto e simplesmente adotando uma estratégia diferente, mas os projetos vão ser apresentados no mesmo momento, acrescentou Sérgio Moro. Corrupção. Segundo Moro, Caixa 2 não é o mesmo que crime de corrupção, porém ambos são graves. Caixa 2 não é corrupção. Existe um crime de corrupção. Existe um crime de Caixa 2. São dois crimes. Os dois crimes são graves, declarou o ministro. Declarou o ministro. Mas, para agradar os maus políticos do país, para agradar o governo, repito que tem um ministro no seu quadro que está envolvido no Caixa 2, sempre ressaltando que o ministro Onyx Lorenzoni assumiu que realmente recebeu grana do Caixa 2 e pediu desculpa, né? Aí você vai lá, rouba, pega uma graninha aqui e pede desculpa e tá tudo certo. Porque o problema não é você cometer o crime, é você não reconhecer o crime, né? Mas o seguinte, questionado se aceitar dinheiro por outra via, sem declarar os recursos na campanha eleitoral, seria uma forma de corrupção, Sérgio Moro afirmou que se trata de uma questão técnica. O ministro explicou que a legislação prevê o crime de corrupção no Código Penal e enquadra o Caixa 2 no Código Eleitoral. Pois é, gente. Vocês entenderam? Você que sonhava com o fim da corrupção no Brasil, com a eleição do governo Bolsonaro, você que sonhava com o fim do toma lá da cá, inclusive até o Ricardo Liel, aqui esse que vos fala com vocês, está aqui ó, Ricardo Liel, esse que vos fala com vocês, eu também acreditei que o Sérgio Moro fosse fazer alguma coisa relevante para o país. Mas quando você faz um pacote anticorrupção e você coloca tudo nesse pacote, leva para o Senado, leva para o Congresso, apresenta para o governo e diz, ó, esse aqui é o pacote que tem que ser aprovado. Aí o governo, o Congresso e o Senado diz o seguinte, senhor ministro, nós só vamos aprovar esse projeto se o senhor tirar isso, se o senhor tirar isso, se o senhor tirar isso, se o senhor tirar isso. Aí o senhor Sérgio Moro, que está me decepcionando, uma decepção total, aceita. Para agradar os maus políticos do país, para agradar o governo, o Sérgio Moro divide o pacote em 3. Porque uma parte do projeto provavelmente será aprovada. Porque essa parte do projeto, se dividiu o projeto em 3. Se dividiu o projeto em 3. Certo? 1, 2, 3. Se dividiu o projeto em 3. Essa parte 1 do projeto, entre aspas, ela alcança os políticos. Então, temos que analisar com cuidado. Essa parte 2, que é a criminalização do Caixa 2, criminaliza direto os políticos. Então isso aqui fica de fora, a gente volta lá pra frente. Lá pra frente. Essa terceira parte do pacote, é isso que pega. Essa terceira, vou até ler o pacote aqui, a parte 3, que ele dividiu em 3 o projeto. Projetos com as demais medidas, entre as quais
permissão de execução das condenações criminais em segunda instância, execução das condenações criminais em primeira instância do tribunal do júri, utilização de agentes policiais disfarçados e uma polícia mais dura em relação à criminalidade grave. Essa terceira parte vai ser aprovada. Por que vai ser aprovada? Aí o governo vai chegar para a sociedade e dizer o seguinte: o pacote anticrime foi aprovado. O pacote anticrime foi aprovado. Opa! Só que o governo não vai dizer que o pacote anticrime do Sérgio Moro foi fatiado. Que Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro, atendeu a pedidos de políticos, de maus políticos desse país, atendeu pedidos do governo e fatiou o pacote em 3 projetos. Em 3 projetos. Era um pacote anticrime que era para ser apresentado. E o próprio Sérgio Moro diz, vou repetir, para não ficar nas minhas palavras. Para não ficar nas minhas palavras. Abre aspas. Sérgio Moro diz, abre aspas: houve uma reclamação por parte de alguns agentes políticos de que o Caixa 2 é um crime grave. Mas tem a mesma gravidade, mas não tem a mesma gravidade que um crime de corrupção, gente. Que crime organizado. Que crime violento. O Caixa 2, gente, ele é a porta para os demais crimes. Quem entra na política cometendo crimes vai continuar cometendo crimes durante o seu mandato. Aí cai naquela história da reforma da Previdência, que você tá achando que todos vão cair na reforma da Previdência. Quando você olha para esse projeto, que era bom, o projeto do Sérgio Moro, se ele fosse levado no contexto geral, o pacote anticorrupção do Sérgio Moro, se não fosse dividido, fatiado, era um pacote maravilhoso. Venhamos e convenhamos. Aí nós poderíamos sonhar com um país melhor. Você criminalizar o Caixa 2, você criminalizar outros crimes de corrupção praticados por políticos que são referências para a sociedade. Era um projeto maravilhoso. Então, se você tem a ilusão, indo para um outro projeto, reforma da Previdência, se você acha que os políticos serão enquadrados na reforma da Previdência, quando eu vejo esse pacote aqui anticrime do Sérgio Moro, que os políticos foram tirados de lado, porque foi exatamente isso que o Sérgio Moro fez. Tinha um pacote anticrime onde ele colocou todo mundo dentro desse pacote. Todos os brasileiros entraram dentro desse pacote. Só que antes mesmo desse pacote chegar ao Congresso e ao Senado, o Sérgio Moro tirou os políticos desse pacote, pegou um outro pacote com toda a sociedade e deu para o Congresso. Ah não, Léo, mas ele enviou os 3 projetos. Ok, é verdade. Não vou distorcer a informação. Realmente ele enviou os 3 projetos para o Senado. Perdão, para o Congresso. O Senado vai depois. Enviou os 3 projetos para o Congresso. Era para ser um projeto só. O que eles vão fazer agora? Vão debruçar em cima do 3º projeto, que afeta a sociedade, mas não os políticos. E aí vão enrolar. E vai passar despercebido as criminalizações de corrupção, de Caixa 2, de mais isso, aquilo, aquilo outro. E vai se
apertar o cerco para o lado da sociedade. Para o lado da sociedade. Porque vejam e ouçam os senhores. Vejam e ouçam os senhores. É uma política mais dura em relação à criminalidade. Isso da sociedade, não dos políticos. É Brasil, meu irmão. Então, Sérgio Moro decepciona o brasileiro com essa atitude por ceder à pressão do governo, porque o governo tem um ministro no seu quadro envolvido na criminalidade do Caixa 2, na criminalidade do Caixa 2. E fica difícil, né, para o governo aprovar a criminalização do Caixa 2, sabendo que em seu quadro tem um ministro com o nome de Onyx, que inclusive assumiu que recebeu dinheiro do Caixa 2. E aí o Sérgio Moro, para agradar os maus políticos, Sérgio Moro, que tanto combateu a corrupção enquanto juiz em Curitiba, combateu muito a corrupção. Agora, Sérgio Moro, com o poder da sua caneta, Sérgio Moro recua e cede a pressões de maus políticos e do governo. Projeto Pacote Anticrime foi fatiado para agradar os políticos criminosos desse país. Sérgio Moro, você me desculpe, mas você me decepciona pela primeira vez. A decepção, eu acho que não é só por minha parte, mas a decepção é por todos os brasileiros que te admiravam enquanto juiz. E talvez você fosse uma grande esperança nesse governo Bolsonaro para realmente combater a corrupção, para realmente combater a criminalidade por parte dos políticos. E infelizmente você nos decepciona. E você se torna mais um entre tantos que aí está. É triste, é lamentável a gente ver isso. Que você, Sérgio Moro, fatiou um pacote anticorrupção maravilhoso para agradar os maus políticos desse país, para agradar o governo. Então, tá aí. Resumo da ópera, nosso bate-papo de hoje: criminalização do Caixa 2 é tirado do pacote, é separado por Sérgio Moro porque atendeu pressões de políticos. Sérgio Moro, infelizmente, com essa atitude, você não me representa mais. Não me representa mais. Porque eu vou falar para vocês uma coisa, gente. Meu tempo está esgotando aqui nesse vídeo. Eu vou falar uma coisa para vocês. A gente tem que fazer a coisa certa quando a coisa certa nos beneficia e fazer a coisa certa quando a coisa certa também não nos beneficia. E o Sérgio Moro, ele fez aquilo que o beneficia. Para não ficar de mal com o governo Bolsonaro, para não ficar de mal com o Congresso e com o Senado, Sérgio Moro atende ao pedido dessas pessoas para fatiar o pacote anticorrupção. Isso para mim é inaceitável. Inaceitável. Leiam essa frase da minha camiseta. Eu não tenho político de estimação. Não sou petista. Não sou da esquerda. Não sou da direita. Sou um brasileiro pagador de impostos, que não tenho político de estimação,
seja ele quem for. Eu tenho vergonha na minha cara. E jamais vou ficar do lado do que é errado. Grande abraço para você. Até uma próxima, se Deus quiser.